Cálculo para duas fases, usou como exemplo a tabela de ocupação de leitos de UTI, a quantidade por 100 mil habitantes é a mesma para as fases amarela e verde, o mesmo acontece na soma de novos casos dos últimos 7 dias. Bom, com base nisso, o Condesb está pedindo a mudança imediata da Baixada Santista da fase laranja para a amarela. E a gente vai conversar então com o presidente do Condesb, que é prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Uma boa tarde, prefeito, presidente, tudo bem? Boa tarde, Tony. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A gente já deu aqui alguns dos motivos, né, apontados pelo Condesb, mas por que o senhor acredita que a Baixada Santista deva mudar de fase? Olha, porque dentro do Plano São Paulo, Tony, os critérios são claros, né? São números, ou seja, ciência exata, que é a matemática. São 5 critérios que constam no Plano São Paulo. Desses 5 critérios, em 2, a Baixada Santista está na zona verde, em 2 na amarela, em apenas 1 na laranja, que é o número de óbitos, né? E isso puxou a região para o laranja, segundo o Estado. Isso seria adequado se esses números não tivessem equivocados, né? O que está acontecendo? O problema central, Tony, é que o Estado ele considera os óbitos através do sistema do governo federal quando há a confirmação, a notificação, e não na data em que a pessoa morre. O que significa? Que muitas mortes acontecem e só depois de um longo tempo, por conta de exames, por conta de institutos que demoram para divulgar os resultados, essas mortes são contabilizadas. E isso influi diretamente na semana epidemiológica, porque para efeito de saúde e para a gente poder medir a evolução da pandemia, a morte, né, o óbito, ele deve ser considerado no dia que ele acontece, para saber se está morrendo mais gente ou menos gente no decorrer do tempo. E não quando é informado, né? Se o óbito tem que ser colocado no dia em que ele acontece. E, infelizmente, por conta dessa defasagem, dessa desatualização do sistema do Estado, isso não está acontecendo e levando a Baixada Santista a ter números que não correspondem à sua realidade. Portanto, o parâmetro, a diretriz, a base de dados utilizada pelo Estado para a tomada de decisão é uma base que não reproduz a realidade, portanto, equivocada. E essa é a questão central, né? A discussão não é política, a discussão é técnica, né? Matemática é uma ciência exata e é importante que ela seja observada porque os números são os mesmos. Bom, essa informação do senhor, então, é que está tendo uma falha de comunicação de algum ponto. Os exames estão demorando para serem feitos, para acusar a causa da morte. O que está demorando nesse processo, prefeito? Olha, a base que o Estado utiliza é a base SUS, né? A base do Ministério da Saúde, que é uma base muito defasada, ou seja, ela demora mais tempo para enxergar a realidade. Os municípios acabam tendo as informações em tempo real. A gestão local, o poder local está muito mais próximo da realidade e consegue informar. Então, até esse número ser processado, né? Primeiro, esse tempo dos exames, que levam muitas vezes 15, estavam levando mais de 20 dias para acontecer o resultado há pouco tempo. Depois, essa inserção na plataforma do governo federal, essa alimentação do governo estadual, essa burocracia, essas etapas acabam levando um tempo muito grande. Então, quando chega a informação no sistema, o Estado está enxergando aquilo que aconteceu há 15, 20 dias atrás, muitas vezes, né? E esses óbitos, eles são cumulados, considerados como se ocorressem apenas numa semana. Mas não são óbitos que acontecem numa semana. Quando, por exemplo, se divulga, olha, nas últimas 24 horas morreram tantas pessoas, não é real, não é realidade. Esses óbitos não aconteceram nas últimas 24 horas. Eles foram informados nas últimas 24 horas. E para efeito de saúde pública, o que deve ser considerado é o óbito no dia que ele ocorre, até para a gente saber comparar se está morrendo mais gente ou menos gente, se a pandemia está evoluindo ou está regredindo. Todos os outros dados, como o próprio Estado confirma através de declarações oficiais, mostram uma diminuição, né, uma desaceleração da pandemia na Baixada Santista.
As UTIs, né, diminuindo a sua ocupação. Hoje a gente tem um dado aqui em Santos, por exemplo, de 49% de ocupação nas UTIs, somando públicas e privadas. Se a gente pegar só as UTIs públicas, a gente tem 38% de ocupação. Se pegar os leitos de clínica médica, Tony, a gente tem 20% apenas de ocupação dos leitos de clínica médica. Fato que a cidade se preparou, fez a lição de casa, e é por isso que nós estamos pleiteando, junto ao governo do estado, esse avanço, para que a gente possa, com muita responsabilidade, com prudência, com rigor, permitir a abertura para que as pessoas possam retomar gradualmente, usando máscara, com higienização, com distanciamento, a sua rotina. Bom, com base nesses dados que o senhor falou, nós até mostramos uma arte no começo aqui do JT1, mostrando que os números de casos de internações, de mortes, estavam caindo. O senhor acredita numa normalização, numa estabilização aqui na nossa região? Olha, Tony, a gente tem que monitorar esses dados em tempo real, né? A gente está diante de uma grande crise e isso exige um trabalho diário. Hoje, né, os dados são animadores, nos trazem esperança, porque nós temos aí, na questão das UTIs, a região, a cidade de Santos está absolutamente preparada. Nós temos uma taxa de ocupação baixa, ou seja, até hoje, quem precisou de atendimento teve. E cada dia nós temos mais segurança que nós não vamos ter um colapso do sistema e quem precisar de atendimento terá. Os números de internação estão também diminuindo, ou seja, a curva está descendente. Agora, isso não deve servir para que a gente possa relaxar, né? Ao contrário, a gente tem que permanecer atento, mas também gradualmente promovendo, né, a reabertura, a retomada da economia, porque nós temos vidas que dependem da economia, do emprego, da geração de renda. Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, né? A gente não pode ser extremamente otimista de achar que chegamos no platô ou de achar que, por exemplo, a pandemia passou, mas a gente tem que ser realista, trabalhar com a realidade dos dados que nós temos hoje. E os dados que nós temos hoje, né, nos permitem avançar para a fase amarela com muita responsabilidade, permitir a retomada de segmentos da economia que precisam voltar a trabalhar, por exemplo, salões de beleza, os bares, restaurantes, tudo gradualmente, né? Ninguém vai ter uma abertura desenfreada e irresponsável. A gente foi até aqui, Tony, muito mais rigoroso que o Estado em vários pontos. Quando o Estado permitiu abertura de hotel, liberou igreja, nós aqui restringimos. Restringimos por quê? Porque entendíamos que tínhamos que fazer uma lição de casa, de preparar o sistema de saúde, de fazer testes. Santos é hoje a cidade que mais testa no Brasil, que mais testes aplicou por habitante. É um teste para cada 6 habitantes, ou seja, preparamos a cidade, a região para isso. Agora chegou a hora da gente fazer uma retomada com muita prudência, gradualmente e com bastante responsabilidade e com rigor absoluto. Se a gente tiver qualquer tipo de mudança nos indicadores de saúde, tudo como eu disse desde o início, se os indicadores de saúde apontarem que a gente tem que recuar, nós vamos recuar. Mas hoje os indicadores mostram o quê? Que nós podemos avançar com responsabilidade e é isso que a gente está pleiteando com o recurso que foi feito junto ao governo do Estado e a gente espera uma resposta. Já vimos aí posições do Estado, né, pela imprensa, elogiando o trabalho da Baixada, apontando realmente a desaceleração, e a gente espera que isso seja formalizado o quanto antes para que a gente possa avançar para a fase amarela. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no JT1, seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Tony. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. E a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, falou agora há pouco sobre a reivindicação dos prefeitos da Baixada Santista. Primeiro, eu gostaria de lembrar que a quarta atualização do Plano São Paulo foi realizada no dia 26 de junho. Naquela data, todos os indicadores foram calculados com base nos critérios do Plano São Paulo e naquela data a Baixada Santista foi classificada na fase laranja, sobretudo pelo indicador de óbitos. Nós sempre avaliamos aqui em 2 dimensões, a dimensão de capacidade hospitalar e a dimensão de evolução da epidemia.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar o esforço feito na região, porque em capacidade hospitalar nós vemos uma estabilidade muito importante. Então, nós temos aqui uma ocupação de leitos na data da classificação de 58,6%, a média de 7 dias, né, e com 25 leitos a cada 100 mil habitantes. Então, é uma das regiões com maior número de leitos por habitante, o que nos dá muita segurança no processo de atendimento da população. Entretanto, na região, pelo ponto de vista de evolução da epidemia, na data da classificação, tinha apresentado um crescimento de óbitos de 61% a mais com relação aos óbitos dos 7 dias anteriores. Então, com a atualização mais recente dos nossos indicadores, nós vemos que temos aqui uma variação de internações para baixo, 17% a menos de internações, 7 dias com relação a 7 dias anteriores, e uma redução muito expressiva nos óbitos de quase 30%. O que isso quer dizer? Esses indicadores se mantendo, na próxima classificação do Plano São Paulo, nós teremos certamente boas notícias para a região da Baixada Santista.